amados irmãos, minhas amadas irmãs, com alegria cumprimento a todos e tenho a satisfação de poder juntos estudarmos mais uma lição, a lição de número 8 hoje, tratando do tema com os ricos e famosos. Gostaria de convidá-los para uma oração. Senhor Deus, primeiramente queremos te agradecer pela nossa vida e a nossa saúde e a oportunidade de estudarmos temas tão apropriados para a salvação de todos nós. Queríamos te pedir também que nos perdoe onde temos faltado e nos capacita-nos, Senhor, a andar retamente em teus caminhos, realizando a tua vontade e o teu querer. Encha-nos do conhecimento do teu reino para buscarmos na tua palavra as devidas orientações para a devida caminhada na qual temos vivido. Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Poderíamos aqui dizer com as celebridades do reino de Deus aqui na terra, aqueles que verdadeiramente se tornaram celebridades. Por que celebridades? Vamos ver isso no decorrer da lição. Aqui nós temos em 1 Timóteo, no capítulo 6, o verso 10, uma sentença muito severa. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O Espírito Santo, ao inspirar Paulo a escrever isso aqui, nos lembra quando ele inspirou Moisés, em uma das citações, que também foi comentada algo semelhante, lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, por exemplo, no capítulo 23, verso 8, também não aceitarás a peita, ou suborno, porque ela cega os que têm vista e perverte a palavra dos justos. Meus amigos, é muito interessante lembrar, primeiramente, que os ricos, quando aprenderam de Deus a lição plena da mordomia cristã, de que ele é apenas um mordomo, está administrando não só os tesouros que Deus lhes confiou, mas está administrando o templo e os talentos, esses 4 T's, que representa e resume vida total. Quando o verdadeiro mordomo aprende isso e vive assim, ele aí se torna então uma celebridade desse mundo. Sabe por quê? Porque ele está vivendo num mundo de pecado e pelo poder de Deus praticando verdadeiros milagres. A exemplo do camelo que passa no fundo da agulha. Se ele aprendeu, é aqui que pesa a questão. Mas vamos aprimorar, aprofundando um pouco mais no decorrer da semana, desse tema tão interessante. No segundo tema, nós temos ricamente abençoado. Aqui, nós poderíamos levantar 3 pontos distintos.
O que leva um mortal a alcançar esse perfil de celebridade do reino de Deus, de mordomo, é o nível de intimidade que ele expõe com o dono legítimo de tudo e todos. Quantos pobres se desgraçam completamente pela cobiça, pelo desejo de riqueza, principalmente com dinheiro fácil. E outro ponto, parece que o maior problema aqui não é o ter, e sim o ser. Ter ou não ter dinheiro, ser ou não ser um mordomo fiel. Abraão, José, Mardoqueu, Esther, Ezequias, Josias e Josafá foram ricos e verdadeiros mordomos. Eles tinham e foram verdadeiros mordomos. Já Nabucodonosor tinha e não foi. A maior parte da sua vida teve que comer capim com os boi. Teve que perder o que ele teve para entender o que ele tinha que ser. E quantos assim, dentro da igreja e no mundo, vai ter que comer, vai ter que passar um dia para aprender que ter e ser está relacionado intimamente. O ter pertence a Deus, o ser pertence a nós. Ser fiel. No terceiro tema, encontro noturno. Aqui relata o encontro de Jesus com Nicodemos. Primeiramente, eu gostaria de lembrar que não há ninguém que possa comprovar que Nicodemos não foi encontrar com Jesus à noite por causa de preconceito social ou religioso. Não tem ninguém que possa provar isso. Segundo, na verdade, ninguém sabe se realmente foi falta de tempo para ir no horário comercial, porque ele era um mordomo fiel ao que tinha e cuidava com zelo do seu trabalho. Ele era extremamente ocupado, como a maioria dos ricos. Agora, o que tem que ficar destacado de forma objetiva não são os porquês, mas o fato, em suma, que ele foi. Ele foi e o resto é resto. Porque, segundo as sentenças bíblicas do próprio Filho de Deus, é melhor dizer que vai, que não vai e vai, do que dizer que vai e não vai. Nicodemos simplesmente, a hora que ele resolveu, seja porque teve ou não teve tempo outra hora, seja pelo motivo que for, ele foi. Foi e encarou a responsabilidade fruto desse encontro, que marcou toda a sua vida. Que inclusive, aqui no rodapé da lição, no último parágrafo, a irmã White cita no Desejar a Todas as Nações, página 77, que ele, por amor ao Evangelho, ficou pobre dos bens deste mundo, porque investiu tudo na causa de Deus, mas continuou com aquela riqueza que ele nunca perdeu, de ser um mordomo fiel, de investir no banco celeste a conduta e a fé o tempo todo e todos os seus propósitos. É interessante notar também, na questão de Nicodemos, o nível de sinceridade daquele homem. A grande questão é que ele, como um fariseu zeloso e como um sábio dos seus dias, já tinha muito ouvido falar, e quem sabe até pessoalmente algumas vezes, junto com outros fariseus, estava naqueles grupos
assistindo o Batista pregando, chamando os fariseus de raça de víboras, etc. Pregar sobre a conversão. E ele, constrangido pelo preparo de João, que estava nada mais, nada menos que preparando o caminho para a chegada do Messias, ele, constrangido com essa mensagem do preparo de João, ele estava incomodado sobre esse assunto, sobre esse tema. E resolveu ir diretamente a um profeta, entre aspas, que até então parecia ser o maior de todos os tempos. E verdadeiramente era. Mal sabia ele que ao conversar com Jesus, descobriria que ele era muito mais que um profeta. Era o Filho do Deus vivo, o unigênito de Deus. E quando João encontra com ele à noite, que foi lá para fazer essa pergunta, não houve lisonja alguma na afirmação que ele fez, no verso 1 do capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na altura do verso 2 em diante, Jesus responde para ele o que ele foi lá para perguntar sem ter perguntado. Esse aí foi, sim, um grande susto para Nicodemos. Ele perdeu o chão debaixo dos pés. Nesse impacto que ele não esperava assistir face a face em vida, alguém tirar de dentro da memória alheia uma informação dessas. Nicodemos não esperava testemunhar isso. E Jesus respondeu que ele não perguntou e queria perguntar. Foi lá para isso. Em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos ficou tão chocado, tão assustado, ou melhor, que acabou fazendo para Cristo, o Filho de Deus, uma pergunta tão imbecil que nem menino de 3 anos faz. Senhor, mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura ele pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus amorosamente e pacientemente esclarece para ele uma sentença objetiva. Em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem ver o reino de Deus. E quando ele trata de Espírito, nascer do Espírito, observe lá no texto bíblico, que está com E maiúsculo. Não é Espírito de E minúsculo. Nascer do Espírito. Logo à frente ele aprofunda mais no contexto. E diz o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo. É Espírito com E minúsculo. O que é nascido da carne, é carne. Não te admireis eu te haver dito que necessário vos é nascer de novo. Nicodemos entrou num perfil de silêncio, porque estava analisando o que ele estava dizendo e compreendendo o que ele estava dizendo. Para chocar um pouco mais e aprofundar um pouco mais a explicação paciente que Jesus deu para ele e poder fazer com que ele assimilasse de maneira mais plena e absorvesse, se embebedasse no êxtase dessa mensagem, dessa verdade maravilhosa, Jesus entra e apresenta para ele a doutrina do vento. Nicodemos, o vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Igual a você, meu filho. O Espírito Santo falou com você lá
nas palavras de João? E você, quando soube que algo do gênero estava acontecendo, veio me verificar de perto. E você está aqui. As pessoas que são nascidas do Espírito é igual o vento. Tem a intuição no fundo da alma impregnada, e na hora que o Espírito Santo apela, não importa se é de noite, se é de dia, se é de madrugada, sei que hora que é, seja a hora que for, ele vai, faz a visita no hospital, ele faz a visita ao parente, ele diz que ele escreve, passa e-mail, ele faz o que for para atender o chamado do Espírito com E maiúsculo. Porque ele é luz do mundo, o Espírito com E maiúsculo, usa a lanterna, o holofote físico do homem para fazer se tornar a luz do mundo, Espírito com E minúsculo. E ele transfere a luz, que é de Deus. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, dá tempero para a vida alheia. E quem não gosta de uma receita gostosa, né? E é a função do cristão, transferir luz ou tempero. Nicodemos tanto que compreendeu a mensagem, e em detalhe no capítulo todo ele foi trabalhando, no capítulo 3 de São João, que ao final ele entendeu o sacrifício de Cristo, entendeu o porquê de Moisés ter levantado a serpente no deserto, o moído, que Cristo morreria a morte eterna para pagar a conta que ninguém pode pagar, essa fiança. Mensagem que era um verdadeiro engasgo na garganta de todos os sábios daquela época, a questão da serpente no deserto, de metal, pôde ser compreendida por Nicodemos agora pela explicação do próprio Cristo que ia morrer a morte da serpente na cruz. E como disse Paulo, Deus o fez pecado por nós. E João também, Apocalipse 1, verso 5, ele foi o primogênito dos mortos, o primeiro morto. É lógico, o único que morreu a morte eterna até hoje. Mas ninguém. Nicodemos não só entendeu, como desfechou a compreensão do final do capítulo 3, entendendo que toda a questão está no ser e não no ter. Porque o ter pertence a Deus, o ser pertence a nós. Ser ou não ser fiel? O problema, como Jesus diz para ele lá no capítulo 3, é que as pessoas não querem vir para a luz, porque eles estão nas trevas, para suas obras não ser reprovadas, porque não é feito em Deus. Mas aquele que é cristão, que é o ser, esse vem para a luz, para ser manifesta, porque as suas obras são feitas em Deus. Então o encontro noturno, na realidade, aquele cenário rendeu muito. E deveria fazer ou continuar fazendo o mesmo na vida de todos hoje em dia, antes que possa ser tarde demais. Do quarto tema, ricos e infames. Aqui apresenta o exemplo de Mateus e de Zaqueu. Homens que se enriqueceram com dinheiro podre, com dinheiro maldito. Como hoje temos abertamente aí muitas formas desse mesmo tipo de enriquecimento, como teve também nas épocas passadas e naqueles dias, dinheiro fruto de roubo, de propinas, e de tráfico, de prostituição e de muitas outras coisas mais. Mas jamais deveríamos nos esquecermos que todos neste planeta são alvos do amor e do motivo do sacrifício de Cristo, do sacrifício vicário do unigênito de Deus. A conversão de pessoas assim sempre causaram problemas e falatório geral, preconceitos diversos. Contudo, o pior é ser cristão, se dizer cristão, e fazer tudo isso e um pouco mais, e se disfarçar de joio dentro da igreja, parecendo um camaleão mudando de cor. Dentro da igreja disfarça de crente, lá fora disfarça de mundano. Ninguém nunca identifica o joio por isso, porque ele é um disfarçador o tempo todo. Mas não é mais com a erva daninha.
será cortado. Vai crescer junto com o trigo. Vai ser cortado e lançado do fogo. A maior infâmia é não aceitar a Cristo e desprezar a fiança que Ele de graça ofereceu para nós. Essa escolha é fatal, não tem volta. Não se esqueça disso. Mensagem folheada a ouro, quinto tema. Aqui nós poderíamos destacar 3 textos bíblicos dos aqui citados, que é Marcos 4,18, que de cara nos lembra a parábola do semeador, e aqui ela sufocada nos espinhos, nas riquezas, nos cuidados deste mundo. Depois em Lucas capítulo 1, verso 51 a 53, o Cântico de Maria, que foi nada mais, nada menos do que uma forma que o Espírito Santo achou de narrar através dela vários salmos do Antigo Testamento e algumas sentenças de alguns grandes profetas do passado. Sabe, meus irmãos, Lucas também, capítulo 6, verso 22 ao 25, apresenta um desfecho do conflito, aonde nós podemos ver que com ouro provado no fogo, bem-aventurado sereis quando os homens vos odiarem, vos rejeitarem por causa do meu nome. Bem-aventurado, não esqueça disso. Ali, o ouro provado no fogo da Laodiceia, lá do Apocalipse, vai apontar a verdadeira riqueza. Vai apontar aonde você está investindo o seu verdadeiro tesouro hoje. Se é nos bancos celestes, se é nos bancos terrestres. Como eu já disse, o ter pertence a Deus. Cuida só dele, como se estivesse cuidando por ele e vai devolver nas mãos dele. Agora, o ser cabe a você, cabe a mim. E esse, a única forma segura é investir no tesouro celeste. Do contrário, a Laodiceia, para você, essa mensagem, ao invés de folhada a ouro, estará folheada a ferrugem e a traça. Vai ser só de vista, né? Agora, a verdadeira Laodiceia, do rico laodiceano, que é o quente, essa vai estar impregnada na alma. Porque ele usou não só o colírio para ter discernimento pleno, mas também vestiu as vestes de Cristo, aceitando a justiça de Cristo. E dessa maneira comprou o ouro provado do fogo, para verdadeiramente ser o rico, uma celebridade do reino de Deus aqui na terra. Finalizando no 6º tema, condições perigosas. Aqui é uma advertência especial. Eu gostaria até de citar a parábola citada em Lucas capítulo 12, na altura do verso 1, que trata da parábola do rico insensato. Aquele cara que sabe tudo do dinheiro e não sabe nada de salvação. É um serviço de lição para nós. Naquela parábola, é assim, é aquele que ajunta para si tesouros e não é rico para com Deus. Porque se hoje pedir a alma dele, pedir a vida dele, o que ele fez vai servir para quem e para quê? Qual o sentido de todo o esforço e dedicação e empenho dele em gastar inteligência para tudo aquilo? Para nada? Lembre-se, o problema não está no ter, está de não ser. Ter
Se tiver consciência que é de Deus, amém. Ser, se não tiver juízo para ser fiel, está perdido. No texto de Mateus 19, de 16 a 26, nós temos ali o resultado da entrevista do jovem rico com Cristo, que desencadeou um diálogo com seus apóstolos, aonde Jesus entra com a mensagem do camelo no fundo da agulha, e os discípulos ficaram encucados e descobriram, após apertar Jesus sobre isso, afirmando: mas então ninguém tem salvação, como é que vai salvar um rico então? Jesus disse: Deus é o Deus impossível. Ele comprova que Deus é o Deus impossível. E eu diria que não vai passar só um camelo, mas são manadas e manadas de camelo no fundo dessa agulha. Porque o problema não é o ter, e nunca foi, mas é o ser. Se é servo de Deus e se é fiel, passa é manada, não é só um, passa é manada no fundo da agulha. Agora, o perigo das riquezas é sempre iminente. Sempre. O tal do assunto do faz-me rir, esse é sempre um perigo. Sabe por quê? Por causa do ter e por causa do ser. Se ele tem e é infiel, é aquele que cega quando vê dinheiro, a hora que sobe para a cabeça não vê mais nada, passa na cabeça de qualquer um, pisa e tudo, está morto. Está fora do reino de Deus. Basta ele ter o dinheiro, é a continha dele afundar na lama do pecado. E nem igual capivara, pôr o nariz para fora ele não põe, porque não dá conta. Porque ele mergulha fundo demais. E se ilude que vai dar conta de respirar lá embaixo. Quando ele vê, está no caixão. Já não viu mais nada. Não esqueça disso. É sempre um perigo iminente. Lembre-se que o ter pertence a Deus e o ser fiel a Ele sempre. O jovem rico foi a prova disso. Virou as costas e, na hora de deixar ali e seguir com o que precisava, ele não aguentou. O amor à riqueza foi muito duro para ele. E ele voltou para as riquezas, em vez de seguir para Deus. A riqueza de todo jeito volta para Deus. E você? Volta? O livre-arbítrio está aí. Mas o chamado é claro. Por mais estranho que pareça, muitas, nem sempre, o chamado vai na direção das riquezas, vai ao contrário. Na hora certa, na história desse mundo, nós sabemos que os nossos bens, pela profecia bíblica, serão confiscados. Nós seremos perseguidos. E aí, o ser cristão é o que vai reinar na nossa vida. O ser fiel, o mordomo fiel, é o que vai reinar. Ter não vai ser problema para quem é verdadeiramente o mordomo fiel. No sétimo e último tema, eu citaria o texto aqui da Ciência do Bom Viver, página 210. Muitos dentre os ricos anseiam por alguma divina certeza, alguma esperança espiritual. Muitos anelam alguma coisa que acabe com a monotonia da vida sem objetivo. Meu querido irmão, e em Cristo, o dono absoluto de todo o universo, de tudo, que o amor dele e o sacrifício dele por nós seja motivo suficiente para lembrarmos que tudo pertence a ele e que sermos mordomos é privilégio inigualável. É prazer indescritível ser mordomo fiel do dono do universo, porque somos filhos do dono.
Senhor Deus. E essa lição possa tomar conta de nossas vidas, invadindo de maneira absoluta os nossos desejos e os nossos propósitos. E termos a determinação de vivermos neste mundo como mordomos fiéis a Ti, seja no pouco, seja no muito. Mas que naquele grande dia possamos abraçar-nos contigo por toda a eternidade. Nós e os nossos lares representados por nós, em nome e por amor do Teu Filho amado, Jesus. Amém.